Tudo bem? Eu me chamo Eduardo França e quero apresentar para vocês nesse vídeo como vocês irão fazer para exportar as imagens do seu NVR Hikvision, né? Você vai receber um link de acesso ou IP de acesso do seu equipamento e juntamente com essas informações o seu login e senha, né? Então você vai entrar pelo navegador, né? Após acessar o link, você coloca o seu login e senha. Efetuou o seu login e senha. No meu caso do set aqui eu tenho apenas uma câmera, tá? A gente já está vendo essa câmera aqui funcionando. E a gente vai direto ao assunto, que é onde nós temos a reprodução. Esse menu de reprodução é onde você vai assistir as imagens. Então, para a gente exportar alguma parte, nós devemos fazer uma investigativa e reproduzir os arquivos, né? Então, nós escolhemos aqui um dia, né? Aqui você pode selecionar o mês, o ano e o dia, né? E aqui nós seguramos e arrastamos, nós temos uma barra de horário. Vou colocar aqui próximo das 16 horas e 40 minutos e vou dar um play. E ele vai trazer a reprodução a partir daquele ponto que eu deixei aqui no na nossa navegação, tá? Eu posso andar, posso navegar por esse horário, né? Até o horário mais apropriado, né? E assim é que nós vamos fazer a investigativa, e neste momento é importante que você tenha um bloco de notas ou um papel e uma caneta na mão para fazer as devidas anotações de quais são os canais de câmeras que você quer exportar, bem como os horários em que passa as ocorrências das imagens, tá certo? Fazendo isso, tendo todas essas informações, você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, de baixar, fica bem aqui do ladinho direito aqui. Clicou nesse botão, ele vai abrir uma outra janelinha, onde com as informações que nós anotamos, nós vamos colocar aqui, ó, data e horário de início do nosso vídeo e também a data e horário do fim do nosso vídeo, e vamos clicar nessa barra pesquisar. Ele vai preencher as lacunas de vídeos disponíveis naquele intervalo de horário, tá certo? Nós vamos selecionar e vamos clicar aqui, ó, em baixar para o PC, para o computador. Eu vou clicar aqui em baixar para o PC. Você vê que o nosso progresso ele está subindo, ele está baixando esse nosso arquivo de vídeo e ele está me falando que o meu arquivo de vídeo tem 551 megas, tá certo? Ele baixou esse meu arquivo de 551 megas. E agora, queria dizer para vocês que aqui nessa barra de progresso, muitas vezes dá problema. Esse problema está atrelado ao seu usuário do Windows, que muitas vezes não é um usuário administrador. Então é importante que você veja quais são as permissões, né, e qual o tipo de usuário que você tem no Windows. Se você for de uma empresa, de uma corporação, provavelmente você tem um gestor de TI e ele vai poder fazer os ajustes necessários para o seu usuário do Windows, tá? Não basta apenas ser um administrador, tem que ter algumas diretrizes de recursos de acesso, tá certo? Outro detalhe que acontece muitas vezes, aqui o nosso arquivo, o nosso progresso já foi copiado, vou fechar essa janelinha, né? E eu vou mostrar para vocês um parâmetro de configuração muito importante, que é aqui, ó, dentro de configuração do sistema, se você tiver o login de administrador, ele sempre vem aqui em configuração do sistema. Veja que tem uma aba aqui em cima chamada local. Se você clicar nessa aba local, você vai ver que as configurações locais de gravação estão apontando hoje para mim dentro da pasta do meu usuário projetos do Windows, né? /vídeos /Hikvision. Mas não é esse o padrão que vem. Geralmente vem um padrão apontando lá para a raiz do C2 pontos, onde essa pasta o seu usuário geralmente não vai ter um acesso e por isso que vai dar falha no download. Para ajustar isso é só você vir aqui em explorar, né? Então ele vai estar lá apontando para a raiz do C2 pontos, por exemplo, né? Então ele vai estar lá o C2 pontos, mas o seu usuário não tem acesso a essa pasta de arquivos, então ele não vai ter permissão para gravar nesse local. E aí você vem explorar e vai lá dentro dos seus documentos, né? Ou dentro de downloads, dentro de imagens. No meu caso eu coloquei dentro de vídeos, criei uma pastinha chamada Hikvision, né? Aqui eu tenho uma pasta ali já criada dentro desse Hikvision. Eu vou colocar até vídeos, vou criar um outro aqui, ó. Vou criar o nosso chamado teste, tá certo? Então vou selecionar teste, veja que não tem nada aqui dentro. Selecionei a pasta. Não se esqueça, tá?
de fazer o seguinte, de gravar essas informações. Então eu vou vir aqui, eu vou pegar todas essas minhas pastas e vou mandar elas lá para aquela pastinha teste, ó. Selecionei, tá lá no teste já e já tá lá no teste, ó. Selecionei a pasta, salvei, tá? Eu vou voltar lá em reprodução, vou de forma bem rápida, vou direto ao assunto, que é fazer o backup, tá certo? E vou colocar aqui o dia, vou colocar aqui às 16h40, ok? Até o dia de hoje, às 16h50. E vou dar um ok e vou mandar pesquisar nesse horário. Olha lá, ele trouxe esse intervalo de gravação. Eu clico nele aqui, baixar para o PC. Nosso progresso de gravação está em andamento, né? Porque eu tenho permissão para a pasta onde está sendo transferido os arquivos. Ele deu concluído ou copiado. E agora eu posso ir lá no meus exploração dos documentos. Eu posso vir aqui dentro de vídeos, né? A pastinha teste 3/10/2024, que é hoje, e pegar o meu arquivo. Olha aqui, ó, o meu arquivinho que nós exportamos, tá? Eu tô vendo ele pelo VLC porque ele já vem carregado de codecs e ele é livre, tá? Licença dele é livre. Espero que eu tenha ajudado a todos. Um bom trabalho e até a próxima.